Olá, você que nos acompanha através das redes sociais, aqui pela Auto Alegre TV e também por todas as redes sociais. Gostaríamos de agradecer a você por estar junto com a gente. Muito obrigado pelas críticas, pelos elogios, pelo Falando Alto. E nós vamos iniciar hoje o Falando Alto, falando sobre as críticas, né, que algumas pessoas mandaram comentário falando sobre as críticas que eu andei fazendo sobre os vereadores da cidade de Alto Rodrigues. Então, para começar, eu gostaria de dizer que as críticas não foram feitas para os vereadores, e sim para a Câmara de Alto Rodrigues como geral. E também eu deixar bem claro o seguinte: quando eu cobro as coisas que os vereadores deixaram de fazer, eu estou falando principalmente daqueles vereadores que já têm 2, 3 e até 4 mandatos. Nós temos vereador em Alto Rodrigues que tem até 4 mandatos. E isso não cabe só a mim, cabe a qualquer cidadão de Alto Rodrigues procurar saber o que foi que esses vereadores fizeram de tão importante, ou pelo menos uma coisa que seja pelo menos significante para a população de Alto Rodrigues em 4 anos, em 8, em 12, em até 16 anos. É isso que a gente tem que procurar saber. É o que esses vereadores que estão há tanto tempo lá na Câmara vêm fazendo para trazer de benefício a Alto Rodrigues. E eu, na minha opinião, não vejo. E também não estou deixando de lado esses vereadores que foram eleitos na última eleição, que também a maioria desses vereadores que tem agora, que estão no seu primeiro mandato, a maioria deles começaram como oposição. E se não é fácil ser vereador da situação, imagina aí como é ser vereador da oposição. Mas isso não quer dizer que vereador da oposição não trabalha. É diferente você cobrar, você ir na rua, você mostrar. Os vereadores de oposição que nós tínhamos em Alto Rodrigues, alguns deles, o que fazia era tentar juntar provas ou maquiar e mandar lá para o Ministério Público, para o Tribunal de Contas do Estado, os órgãos competentes que fiscalizam a gestão municipal, para de alguma forma prejudicar o gestor. É isso que os principais vereadores, aqueles de oposição, alguns, justamente fazem isso. E essas reclamações, esses processos que tem muitos ex-prefeitos respondendo aí, isso os vereadores faziam não era para defender nem para cobrar para o povo, não. E sim, era para prejudicar o gestor em benefício político próprio. Então existe grande diferença. Em segundo lugar, também eu vou falar mais uma vez e até pedir ao prefeito Nixon, que sempre tem me atendido todas as vezes que eu procuro, ele sempre atende ou manda algum dos seus assessores entrar em contato comigo. É o diferencial. Eu não defendo o prefeito, não estou defendendo porque eu não trabalho para ele, não preciso defender. Eu só estou falando o que eu acho que é certo na minha opinião. Pelo menos uma coisa o prefeito Nixon tem diferente dos outros ex-gestores: é a comunicação. O prefeito Nixon consegue ser humilde e responder, ou mandar um dos seus auxiliares responder as coisas que a população e que nós da imprensa questiona. E isso é um dever do prefeito e um diferencial do prefeito Nixon. Porque pelo menos os outros 2 últimos gestores, não era fácil falar, e se a gente cobrasse, era muito difícil ter uma resposta. Isso é fato, e qualquer pessoa da população de Alto Rodrigues sabe muito bem disso. Então, a defesa em relação ao prefeito Nixon é justamente essa: é que pelo menos ele responde aos questionamentos da população e abre espaço. Outra coisa que eu quero falar, em relação que também eu recebi, na verdade de fake, mas que eu faço questão de responder, em relação às críticas que eu fiz em relação à prefeitura não ter comunicação. Eu quis falar da Secretaria de Comunicação, não do prefeito Nixon. A Secretaria de Comunicação, quando foi fundada na época da gestão do prefeito Eider, funcionava basicamente para comandar os eventos da cidade e para divulgar as coisas que a gestão fazia. Já na administração do ex-prefeito Abelardo, a Secretaria de Comunicação praticamente não existia. Eu trabalhei 2 anos na Secretaria de Comunicação e durante esses 2 anos, só tive uma única vez presente numa reunião com o secretário de Comunicação, que é uma das pessoas, não sei agora, mas pelo menos na gestão do antigo prefeito, era uma das pessoas mais difíceis de se encontrar na prefeitura. E a comunicação hoje se resume ao programa da rádio, que é um programa ultrapassado,
Entendeu? É um programa que não, que apesar da direção e da coordenação só ter na vinheta, eu acho que o que tem de excelente no programa é o radialista, o apresentador, que na minha humilde opinião é o melhor radialista de Alto do Rodrigues. Esse é o único ponto positivo que existe naquele programa. Então isso é uma falha da Secretaria de Comunicação e não do prefeito. Recebi muitas ruas, não vou ter como falar, mas eu vou pedir a vocês que estão mandando as denúncias, reclamações das ruas, para facilitar o nosso trabalho, na verdade o meu, eu vou pedir o seguinte, para que vocês filmem ou tirem fotos. Não se preocupe que ninguém será divulgado, não precisa, quem não quiser aparecer o nome não vai precisar aparecer o nome, mas para facilitar, porque eu não tenho como visitar todas as ruas, então mandem foto, tirem com as informações e aí eu preparo a matéria e a denúncia para vocês. Eu recebi aqui, dentre tantas, a Rua Maria Barbosa Fernandes, a Travessa Ângelo Varela, que pelo amor de Deus, também lá da comunidade Tabatinga, um problema mais antigo de que a comunidade Tabatinga, é aquele problema lá da Baixa de Chiquinho de Martins. Então, falando aí, mais uma vez, chamar a atenção aí da Secretaria de Obras, para mandar uma equipe lá, para dar uma olhadinha lá, porque o pessoal está reclamando muito. Se quiser, eu até mando para vocês a quantidade de reclamação que a gente está recebendo. A Rua João Zacaria, que não precisa falar, que quando chove se torna um lixão a céu aberto, que eu já morei também naquela rua, e há décadas que aquele povo espera alguém entrar e tomar uma atitude que solucione de vez. Se não bastasse todos esses problemas, ainda tem aquele problema da fossa que é existente lá nas proximidades da rua, que também já é outro problema para aquela rua. A Rua Padre José Luiz, muita reclamação, o bonequinho parece que ainda está lá, o buraco também, eu acho, pelo menos recebi. A Erivelto Martins, Erivelto Matias, também acho que na comunidade lá do Alto Alegre, no bairro do Alto Alegre. Enfim, são dezenas de ruas. E uma coisa que eu recebi é que o pessoal está dizendo que eu estou defendendo muito o prefeito e estou colocando só a culpa nos gestores anteriores, mas é justamente por isso. Esses problemas são das gestões passadas. Não tem como eu cobrar do prefeito Nixon, que está há 7 meses na prefeitura, um problema que já vem de décadas. Para você ter uma ideia, em 7 anos, Alto Rodrigues não teve nenhum programa ou projeto de recuperação de casas, de reformas, de construções de moradias populares. Então, por isso que eu não vou cobrar o prefeito Nixon ainda. Eu acredito, tenho quase certeza que ele vai ter oportunidade aí de continuar, e aí sim eu vou poder cobrar, se for preciso cobrar, mas agora não tem. Em relação também, que eu vou colocar mais um pouquinho daqui para frente, é a questão que eu falei sobre a pandemia, e que algumas pessoas acharam que eu estava usando de desculpa da pandemia para defender o prefeito. Aí eu vou explicar a vocês bem direitinho uma diferença do que eu quis dizer. Gente me perguntando em relação ao atendimento da CAERN aqui na cidade de Alto Rodrigues. Eu particularmente não tenho informação se o escritório da CAERN, se alguém ainda trabalha aqui no escritório da CAERN, que possa atender as reclamações do pessoal esses dias aí que tiveram ruas aí que ficaram sem água. Então, por enquanto, eu não sei informar, mas vou tentar entrar em contato com algumas pessoas para ver se eu posso, passando para vocês alguma informação em relação à CAERN. Vou colocar para vocês aqui um print de uma reclamação que uma seguidora mandou, e aí eu vou explicar para vocês a minha opinião sobre isso, tá bom? Então, na verdade, eu não quis dizer que a pandemia não era uma desculpa para que o prefeito não trabalhasse, não quis dizer isso, mas nossa cidade está, assim como a maioria das cidades do Brasil, está de calamidade. Isso quer dizer que a principal atenção da gestão municipal está focada na saúde, devido à pandemia do Covid-19. E também nós temos outro problema, é que nós estamos em um período pré-campanha, nós estamos no ano eleitoral. Então, quando chega o mês de abril, a Justiça, principalmente o Ministério Público, manda diversas recomendações para a gestão municipal, que limita a prefeitura a exercer, a fazer alguns serviços, a oferecer alguns serviços. Então, essa é a diferença. Nós estamos no período eleitoral, então não tem como cobrar ainda.